aumento completamente. O aumento no preço do querosene de avião, devido ao conflito no Oriente Médio, já está provocando impactos diretos na malha aérea brasileira. São cerca de 121 voos sendo cancelados por dia no país, segundo o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Juliano Noman. A gente vai ouvir o que ele disse. Então, o que está previsto para junho são 121 cancelamentos por dia. Por dia. Por dia. 121 voos por dia. Não é cancelamento, né? Não é que o voo está sendo vendido e vai ser cancelado. Foi assim que eu entendi. É que o avião estava na base, o voo estava programado na base e as empresas retiraram a programação do voo. Então fecha o sistema de reserva, obviamente, para de vender o voo, tira o voo da base, a gente chama de base, né? O que seria da malha aérea, entendeu? Então o que a gente faz? Você pega uma data X e olha o que está programado para junho. E a partir dali a gente vem acompanhando todo dia a programação de junho. Uma vez por semana, enfim, com a periodicidade. Então vamos supor que aqui tivesse 1000 voos, um exemplo. Aí uma semana depois 900 voos. Então já são 100 voos a menos. 2 semanas depois aqueles 1000 já viraram 750 voos e assim por diante, entendeu? Então a previsão é naquilo que estava programado acontecer. As empresas tiveram que reprogramar a malha que ainda não aconteceu. E é claro que isso é semana a semana, né? As empresas estão segurando ao máximo, esperando o conflito acabar, esperando as medidas do governo, para tentar gerar o menor impacto possível para a população. Mas à medida que o problema se agrava, que o tempo vai passando, infelizmente, de 90 para 121 são mais uns 30%, né? Se você for parar para pensar. Acho que cancelava 90 em média para 120. Legal. Então, a mais de cancelamento. Tá assim, certo, né? mas já havia esse cancelamento. Já eram 90. Antes da guerra já tinha esse Não, movimento? antes da guerra não. Já era crescendo, 9%. 90 voos é maio. Maio. Certo. A gente colocou ali o quê? Estava previsto uma quantidade X de voos para maio. Teve 90 Começou a voos menos. guerra e aí a gente cancelou um monte de voo. Na média deu 93 voos por dia. Bom, o setor tem enfrentado dificuldades devido à inflação dos preços e dos impostos cobrados pelo governo federal. Segundo o presidente da ABAR, o Ministério da Fazenda já sinalizou ao setor aéreo que pretende rever a cobrança de imposto sobre operações financeiras, o IOF. A expectativa é que essa redução atinja operações cambiais das companhias, mas nenhuma medida concreta foi implementada até agora. A ANAC soltou um número semana passada. Exatamente. 9%. Ah, tá. Eu ia falar 7%, 9%. O governo disse, não era o objetivo, não era vocês, né? A gente, não era para pegar esse tipo de coisa, que é custo operacional. Sinalizam que querem rever e que vão rever. O Ministério da Fazenda já sinalizou algumas vezes, mas ainda não aconteceu. Isso tem um ano, né? Fazendo um ano. Vai fazer um ano. Se não me engano, daqui a 3 O presidente da ABAR também esclarece detalhes sobre as linhas de crédito discutidas para o setor aéreo. Essa é outra medida do governo para diminuir a pressão financeira sobre as empresas. Mas a expectativa inicial de liberação entre agosto e setembro ainda é incerta. Do BNDES, a expectativa inicial era agosto, setembro, mas ainda está pendente de determinação de crédito especial, né? Tem que abrir espaço no orçamento, isso ainda não aconteceu, tem um trâmite burocrático para acontecer. Então já não sei mais, a mensagem ali foi, já não sei mais se agosto, setembro deve acontecer por conta dessas questões, sabe? Foram 2 linhas. A do Banco do Brasil era 1 bilhão total, dividindo entre as 3. Então, 333. E a do BNDES dava mais ou menos 2,5 bi por empresa. Presidente. Tá? Assim, linhas distintas, caminhos distintos. E essa do bebê, a previsão de vocês é acessar quando? Pois é, saiu dia 21 de maio a resolução, então, quinta-feira, se eu não me engano aqui. Então, aí, a partir de agora, as empresas estão lá conversando com o banco, né? Quanto antes. O setor aéreo segue em alerta e aguarda medidas que possam reduzir a pressão sobre os custos operacionais e dar mais previsibilidade às empresas. As falas foram concedidas durante o almoço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo em Brasília, durante essa terça-feira. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque importa muito a você que está nos assistindo. Até ele falou sobre junho. Junho é mês importante porque precede as férias escolares, de julho, que é quando muita gente resolve viajar aqui no país. Voos que devem ser cancelados, não cancelados, como ele explicou, não seriam voos que já estavam marcados lá nas agendas
das operadoras, não, mas voos que serão retirados, que estariam previstos, mas que serão retirados. Na prática, menos voos previstos, o que aumenta o preço das passagens aéreas. Isso porque as passagens já estão altas. A competitividade no Brasil ela é ruim, né, Felipe? Ela é pouca, ela é pequena, o que aumenta o preço da passagem aérea e vai aumentar ainda mais por conta da querosene de aviação, que já aumentou de preço, por conta do bloqueio da passagem do Estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio, que impede a passagem do petróleo para cá. A gente vem falando sobre isso no contexto praticamente todos os dias, a guerra entre os Estados Unidos e Irã, dificultando a passagem do petróleo, dificultando todo mundo que precisa do petróleo e dos seus derivados. A aviação é uma delas, e aí um dos prejudicados é a aviação. Somos nós, brasileiros, que temos esse problema. A aviação é um problema aqui no Brasil, né, Felipe? Já te contei essa história que uma vez eu entrevistei o ministro de Portos e Aeroportos aqui o ano passado e perguntei a ele se a solução para o problema do preço da passagem aérea no Brasil seria a competitividade. Ele me disse que não, que a solução para o problema do preço da passagem aérea era o brasileiro se organizar e comprar a passagem aérea com antecedência. Mas sabe que mesmo se você olhar hoje com antecedência, a passagem aérea vai estar cara. Eu não sei que antecedência é essa, um ano? Que antecedência é essa para comprar uma passagem aérea? Eu não sei quem é que tem essa previsibilidade de 6 meses na vida para comprar uma passagem aérea. O que falta no país, Felipe, para a gente ter uma passagem aérea decente? Ô, Nila, tudo a culpa é nossa, a culpa é da sociedade, da população que faz planejamento, né? O governo não tem culpa nenhuma, né? O governo tem zero culpa em relação ao aumento das passagens, né? A culpa é minha, é sua, é das pessoas que estão ouvindo a gente em casa, que não fazem planejamento adequado, né? Não consegue prever a viagem do ano que vem para onde vai, né? Ou seja, realmente é um absurdo esse comentário, né? E isso, de fato, é o que pensa o governo, né? O governo pensa realmente que o problema é falta de planejamento das pessoas, mas não. O Brasil, né, não tem um plano, né, de emergência para esse tipo de coisa, Neila. A China, por exemplo, para você ter uma ideia, ela está tendo pouco impacto do preço interno, porque eles compraram internamente vários barris de petróleo, compraram vários produtos do petróleo, como, por exemplo, querosene, como, por exemplo, gasolina, como, por exemplo, diesel, né? Ou seja, eles se planejaram já para uma crise que no mundo, óbvio que vai acontecer, né? Falar que não vai ter guerra no mundo e que isso vai prejudicar o preço do petróleo, né? Qualquer pessoa, aí sim, problema de planejamento do governo, no caso, né? Qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que, invariavelmente, infelizmente, no mundo, vai ter guerra. A gente não tem plano de contingenciamento, a gente não tem plano para fazer com que a aviação aérea dos voos nacionais, né, tenha pouco impacto no bolso do consumidor, né? Comprando, né, querosene. Ou seja, a gente não tem o governo, o problema não é o privado, os cidadãos não planejarem. O problema é o governo que faz o planejamento dele, né? Esse é o problema, né? E aí tem uma questão, Nila. O preço da passagem já está lá em cima, né? E qual que é o programa e o projeto do governo para isso, né? Será que é aumentar a competitividade, reduz o preço da passagem, né? Pela teoria política, sim, né? Mas também, por outro lado, há pessoas que falam o seguinte, né? Como o setor é muito concentrado e como tem poucos voos, né? Se você aumenta a competitividade, você pode aumentar também o custo, né? E a lucratividade das empresas, que vão gerar mais custos para o consumidor também, né? Mas com certeza tem um equilíbrio do mercado que o governo poderia, por meio de incentivo, por meio da regulação, atingir. Mas não faz. E qual que é a solução que tem? Diminuir os voos nacionais, né? E além das férias, Neila, claro que aqui é uma questão também no Brasil, né? Tem estados e tem municípios do Brasil, do Nordeste, que vivem de turismo, né? Ou seja, impactando essas cidades, esses estados, você reduz a riqueza daquela população local também. Então a questão não é só a classe média que faz a viagem com o seu filhinho, não. A questão também diz respeito a uma parcela significativa da sociedade que vive com o turismo, vive pelo turismo, né? Então, ou seja, a questão influencia muito a sociedade nas mais várias esferas, Neila. Essa é a grande questão. Mas o governo, que é o culpado pela falta de planejamento e falta de projeto de país. Também discutimos isso no ano passado, que era a questão da mudança na
na parte aérea do Brasil, se iria haver melhora nessa questão da infraestrutura, da competitividade. O que a gente ouviu é: não, a gente já está melhorando a questão da infraestrutura, né? Houve um momento no ano passado em que o presidente Lula anunciou uma parceria público-privada de aumento de aeroportos, de construção de aeroportos, de reformas de aeroportos menores, para ampliação desses aeroportos, para receber mais voos, para receber aviões maiores. Aí eu te pergunto, que aviões? Porque se não tem empresa, se não tem competitividade, e se as empresas estão reduzindo os seus voos, esses aeroportos que estão sendo reformados, construídos, ampliados, eles vão servir para quê? Eu fico pensando, de verdade, não é uma crítica ao Léo, não é uma crítica, é gasto de dinheiro público para não receber voos. Esse dinheiro que está sendo investido em empresas que fazem essas obras é infraestrutura. Essas empresas de infra estão sendo fiscalizadas. Esse dinheiro está, de fato, sendo bem investido. Já que esses aeroportos não vão ser utilizados, não seria melhor usar em portos? Não sei, portos secos. Não é o momento de usar esse dinheiro para uma outra coisa? É complicado. No Brasil, a gente não tem fiscalização nessa área de infraestrutura e é uma área que precisa de fiscalização, Felipe. Se faz fiscalização, precisa de projeto também. Também. O Brasil, por exemplo, tem uma malha pequena, né, e ridícula ferroviária. Ou seja, os modais não concorrem entre si, né? Se concorresse, por exemplo, o modal ferroviário com o modal de aviação civil, com toda certeza o custo da aviação civil também reduziria, né? Porque a competitividade iria aumentar também. Então, essas questões, por exemplo, ninguém fala. A malha da aviação civil no Brasil é muito porca mesmo, né? Eu, por exemplo, se eu estou, por exemplo, em Pernambuco, em Recife, e quiser ir para Salvador, né, tem grande chance de não ter voo direto Recife-Salvador. Tem que ir para São Paulo, para Brasília, e depois pegar voo para Pernambuco ou para outra capital do Nordeste, né? Ou seja, tem tanta coisa para melhorar no Brasil em relação a transporte, né, a mobilidade, né, seja ferroviária, seja da aviação civil, seja rodoviária, né, que a gente está engatinhando, não tem projeto nenhum, né? Então o governo não está olhando para essas questões de uma forma estratégica, de uma forma a desenvolver o país, né? Até porque, é bom lembrar, quando você monta uma rodovia, quando você monta uma ferrovia, quando você cria linhas de viação, né, civil, né, isso é indutor de desenvolvimento também, né? Mais indústrias, mais empresas podem se colocar naquele ambiente, né? Então tem muito. Então a mobilidade está muito ligada ao desenvolvimento de um país. E o governo fecha os olhos para isso e faz propostas casuísticas. Vou fazer a extensão do aeroporto. Vou privatizar o aeroporto Y. Eu vou melhorar a infraestrutura daquele aeroporto. Isso não resolve o problema. Tem que vir um projeto de desenvolvimento por trás. E o governo é carente a esse tipo de pensar o Brasil ao longo prazo, Nila. Nós trouxemos aqui em outro dia a questão do projeto da cabotagem que corre no Congresso Nacional e que para ampliar os voos na região norte do país, ampliar a questão do acesso da região norte do país. E a cabotagem, ela prevê que empresas pequenas, de voos pequenos de outros países, de países vizinhos, possam atuar aqui no país. Isso tem gerado grandes críticas aqui, principalmente no Congresso Nacional, parlamentares que acreditam que essas empresas possam facilitar ou patrocinar a questão do tráfico de drogas, principalmente tráfico de drogas, tráfico de armas para a região norte do país. Mas aí fica a pergunta, a gente acaba ficando restrito, né? Não dá para contar com as empresas aéreas vizinhas, não dá para contar com as empresas aéreas domésticas. O Brasil é um país continental, a gente fica restrito às empresas aéreas que a gente tem. E é isso que você disse, com voos que não são diretos, a gente tem que contar com escala. Se a gente está no nordeste do país, a gente tem que voltar para o sudeste do país para pegar um outro voo. Ficamos restritos a uma malha pequenininha para um país que é continental. Então, isso precisa ser conversado, viu, Felipe? Realmente você tem toda a razão. Exatamente, Sheila, exatamente. Tudo se comunica, tudo é desenvolvimento, tudo tem que ser pensado, tem que ser racionalizado, e você vê que falta realmente um projeto de país, né? Um projeto de país. Outro exemplo que eu diminuiria, se o Brasil tivesse uma refinaria, né, para refinar produtos do petróleo,
o querosene da aviação civil ia estar feito no Brasil, né? Com toda certeza, o Brasil não ia ficar dependendo de comprar de fora do Brasil esse produto, né? E o preço poderia estar muito menor do que o preço que o Brasil, que as empresas compram, né? Ou seja, tem tanto detalhe, Assunto que tem tanto rende. detalhe que, infelizmente, passa batido. Assunto que rende, a gente pode falar sobre isso num outro programa, porque esse de quarta-feira acabou. Felipe, acabou. Obrigadão pelo nosso bate-papo, nosso debate. Arrasamos nessa quarta-feira. Te vejo amanhã. Até, Maneira. Obrigado aí, viu? Foi um ótimo programa de hoje. Até amanhã. Obrigada a você também pela companhia até aqui. Já sabe, a informação termina aqui no Contexto, mas ela continua em todas as nossas redes sociais, no portal metrópolis.com. E agora, Metrópolis também é TV. Você já sabe, né? Estamos na Fast TV, nos canais da LG Channel. Não tem desculpa para não acessar o nosso conteúdo. E eu te vejo amanhã, às 11 horas. Encontro marcado. Tchau, tchau.